Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. Um espaço criado com muito carinho para conversar sobre a saúde pélvica. No nosso episódio anterior, recebemos a fisioterapeuta pélvica Daiane Machado e Amanda Vivan, que fazem parte do grupo Bienetre, e falamos um pouco sobre a atuação da fisioterapia uroginecológica nessas patologias pélvicas. Mas hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma paciente que ao longo dos anos se transformou numa grande amiga e é uma grande psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com experiência de doutorado sanduíche pela Universidade de Quebec, em Montreal, pós-graduada em sexualidade humana pela CBI de Miami, especialista em terapia relacional sistêmica pelo Instituto Familiare, onde também é professora da pós-graduação. E ainda tem mais. Tem treinamento em terapia focada nas emoções para casais e é terapeuta de indivíduos, casais e famílias. Seja bem-vinda, nossa grande, maravilhosa doutora Simone Bouse. E hoje a gente está aqui porque eu gostaria de conversar com você um pouco sobre dor sexual. Levar para o nosso público aquilo que nós duas, nesses anos, essa interação entre fisioterapia pélvica e psicologia, né? Foi onde eu falei para vocês no curso que você me convidou para dar na tua escola, né? Sobre capacitação em sexualidade, que a minha última frase foi que eu descobri, né, nesses anos de convivência com você, que a fisioterapia pélvica e a psicologia, elas andam de mãos dadas. É verdade. Na dor sexual, não tem como a gente tratar sem vocês tratarem em conjunto e vice-versa. É verdade. Então, minha querida, as palavras é sua. Você gostaria de já dar uma introdução? Eu quero começar te agradecendo pelo convite. É uma honra estar aqui contigo hoje e te parabenizar por mais esse projeto, né? Tu és, além de uma fisioterapeuta pélvica maravilhosa, é uma grande empreendedora, né? Ajuda tantas pessoas e eu tenho certeza que esse podcast Saúde Pélvica em Foco vai ajudar outras pessoas, porque a gente sabe que os assuntos relacionados à saúde sexual, à sexualidade humana e também à saúde pélvica ainda são assuntos considerados tabus. As pessoas falam pouco sobre isso. Então, eu acho super importante essa tua iniciativa, né, de discutir um pouco mais essas questões da saúde pélvica e especialmente sobre o tema que nós vamos conversar hoje, que é a dor genitopélvica, que a gente sabe que tem muitas mulheres que passam por essa dor e demoram para chegar nos nossos consultórios, tanto no consultório da fisioterapia pélvica quanto na terapia com esta queixa, né? Então, quero te agradecer pela iniciativa e também pela confiança, né, da gente discutir esse tema também, que é um tema bastante delicado de se tratar na terapia. E, com certeza, a gente vai discutir esse tema, logicamente, depois da nossa abordagem, a gente vai ter outras abordagens, né? Mas, assim, eu gostaria de dizer que é um podcast sério. A gente vai levar muito a sério. Existe sempre descontração, piada, né? Quando a gente fala de sexualidade. Mas é para ser uma coisa séria, porque nesses anos todos atuando, eu entendi como essa dor sexual ela pode interferir na realização, na vida de uma mulher, né? E do homem. A gente um dia vai vir aqui para falar da dor pélvica masculina também, que acaba sendo uma dor sexual também. Então, é por isso que
eu gostaria de dizer que vai ser um podcast muito sério. Nós vamos levar descontração, mas também a gente vai levar muita informação. Isso, muito conteúdo de qualidade. Né? Então, eu posso te fazer uma pergunta? Claro que sim, vamos lá. Quais são os principais sintomas psicológicos que você observa em mulheres com dor genitopélvica? Bom, eu acho que as mulheres, quando elas chegam para mim, eu acho importante começar dizendo que a terapia já é vista como o último recurso, Sim. Né? Então, elas já passaram por muitos tratamentos, às vezes já fizeram tentativas, né? E elas chegam com várias crenças muito negativas a respeito de si mesmas e a respeito da sexualidade, né? Então, são mulheres que estão desmotivadas, estão com muito medo, com muita ansiedade, com uma sensação de inadequação, né? Eu não sou adequada, tem algo que não funciona bem em mim, né? E trazem uma dor emocional, um sofrimento emocional muito grande. Não é só a dor pélvica, né? É o sofrimento emocional e, às vezes, até com sintomas de ansiedade, de depressão e de uma certa desesperança. Será que essa terapia vai realmente me ajudar nesta minha dor que é física, que eu percebo como física, né? Então, é nesse contexto que muitas delas chegam. Sim, mas aí já vamos pegar o gancho para falar. Você falou assim que realmente, a última opção delas é ir para a psicoterapia. Uhum. Só que nesses nossos anos aí de discussão de caso, lembra? Uhum. O que a gente falou? Que, na verdade, era o primeiro passo que elas teriam que dar, era essa abordagem, primeiro com a psicoterapia. Para depois, por exemplo, vir com a fisioterapia pélvica. Se essa paciente foi a ginecologista avaliou e falou que ela não tem nada, que aparentemente ela não tem nada, ela já teria que procurar, antes da fisioterapia pélvica, a psicóloga. Por quê? Porque lá vocês vão conseguir sentir essa paciente, porque vocês têm essa capacitação, né, para isso, e aí sim encaminhar para a fisioterapia pélvica, falando, né, como você me mandava dos relatórios, essa paciente, ela apresenta isso, porém, como a psicoterapia, a gente não examina ginecologicamente o paciente, Claro. Então eu preciso que você me auxilie e me diga se essa dor física, ela realmente vem de alguma fissura na vulva, de uma hiperatividade, né, dos músculos do assoalho pélvico, onde essa paciente, de tanto ela se bloquear e como é que a gente pode dizer, se culpar por não conseguir, que ela desenvolve isso, para vocês saberem que o nosso relatório vai ser sim, ela tem. Ou o nosso relatório pode ser, não, Simone, realmente é psicogênico. E assim, agora ela vai precisar fazer fisioterapia pélvica. Porém, não existe a mínima chance de ela fazer fisiopélvica sem ter essa abordagem da psicóloga juntas. Isso. Porque como que eu vou melhorar uma parte física, tá? Eu vou fazer liberação miofascial, eu vou melhorar, daqui a pouco ela vai estar conseguindo ter penetração. Só que o que está fazendo isso com ela pode estar aqui. Claro, exatamente. Então, é uma abordagem que a gente faz em conjunto. Mas a gente sabe, né, Rúbia, que lá fora as pessoas têm bastante resistência em Muito, fazer terapia. Terapia de modo geral. Sim, sim. Né, a frequentar uma terapia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? Trabalhar as suas questões emocionais. Então, existe uma certa resistência. E no caso da dor genitopélvica, não é diferente. E até é interessante como que essas pacientes chegam para mim, porque assim... Hoje, claro, tu me encaminhas muitos casos, né? E eu te agradeço a confiança por isso. E você me encaminha também. A gente troca, né? Porque a gente sabe da importância disso. E alguns médicos, ginecologistas, urologistas também já nos encaminham esses casos. Mas o que eu tô mais acostumada a ver? É um casal que venha para a terapia de casal, né? Que eu sou terapeuta de casais e eu atendo muitos casais, a maior parte do meu público de consultório é composto por casais. E aí eles vêm tratar várias questões conjugais e lá pelas tantas na terapia aparecem os problemas da sexualidade. E às vezes eu já estou tratando um casal há meses, quando esta mulher
tem coragem de falar da dor. Sim. Né? Então, às vezes, não chega como uma demanda inicial. Né? Exatamente com a físio. O paciente procura porque ela está com incontinência urinária, porque estou com ressecamento, em função da menopausa. Aí, lá pelas tantas, né? Nossas sessões são semanais, às vezes uma ou duas. Essa paciente começa a sentir essa liberdade, porque aos poucos eu vou sentindo essa resistência e a gente vai dando. Até o momento que depois de alguns meses até, a gente começa a ficar sabendo de coisas e de queixas, né, que elas têm, que a princípio elas não falam. Por quê? Porque eu já estou mais velha para falar sobre isso, tenho vergonha de falar que com essa idade eu ainda tenho relação sexual com meu marido. Isso é muito comum no consultório. Aí, conforme a gente vai perguntando, a gente vai conseguindo entrar realmente nesse assunto. Então, ainda existe muita resistência. Exatamente, né? E aí tem os outros casos, até quando chegam com essa queixa, como queixa primária, chegam na terapia para tratar disso, porque hoje também a gente já tem essa referência de tratar questões da sexualidade, que não é toda a psicóloga que trata também. Aí, algumas situações, a mulher chega dizendo, eu tenho dor na relação sexual e a Rúbia me mandou para ti, ou a ginecologista tal me mandou para ti. E aí, a gente já começa com esse foco, entendendo que muito possivelmente essa mulher já chega naquilo que a gente chama de ciclo vicioso da dor. É isso aí que eu ia te perguntar. Em primeiro, eu queria saber assim, e como que tu costuma abordar essas pacientes que já chegam com essas queixas, por exemplo? Tá. Então, acho que o primeiro ponto, não só para essas pacientes, mas para essas pacientes, isso é muito importante, é um acolhimento, é uma escuta sem julgamento e validando esta dor. A dor é um argumento irrefutável, né? A gente não pode achar que esta paciente não tem dor. Ela tem dor, mesmo que não tenha nada aparente, nada no exame físico. Sim. A gente precisa ter a dor dela validada e legitimada, né? Porque aí ela vai se sentir acolhida. Essa terapeuta me entende. Essa psicóloga está entendendo o quanto que eu estou sofrendo com essa dor. Então, o primeiro momento é acolhimento. Acolhimento dessa dor, validação dessa dor. E aí, depois, a gente começa a conversar um pouco mais sobre a história dessa dor, né? Entendendo a história, não é só a história da dor, é a história sexual da paciente, mas desde quando que a dor começou, porque a gente precisa entender se ela começou lá na primeira relação sexual, ou depois de algum tipo de evento, algum problema de saúde, depois de um parto, depois de uma cirurgia, de uma inflamação, enfim, entender a história da dor, como é que essa dor está impactando na vida dela no momento, né? E todas as tentativas de ajuda ou de melhora, de evolução que ela já tentou fazer. É isso, e é excelente porque aí você já consegue explicar para elas esse ciclo da dor, né? Por que que elas estão com essa dor, se aparentemente elas não teriam motivos, né, físicos para essa dor, porque a gente sabe que existe uma dor sexual que vem causada de traumas ginecológicos anteriores, por exemplo, um parto normal traumático com episiotomia com muitos pontos, né? Então, assim, faz fibrose. Existem várias causas, a menopausa, né? Isso. Então, assim, para essas pacientes que esta causa não está presente e que começou aqui, né? Então, o importante é que vocês consigam explicar esse ciclo da dor. O porquê que elas estão com algo hoje físico, mas que a gente não consegue enxergar, né? Por exemplo, que não aconteceu nada, que elas não têm nenhum histórico ginecológico anterior para ser físico. E aí vocês conseguem mostrar esse ciclo do porquê ela está, por exemplo, com essa hiperatividade, com esse vaginismo. Exatamente. E isso é importante, Rúbia, porque a terapia sexual, ela envolve psicoeducação. Então, muitas coisas a gente precisa explicar, como tu disse, né? Sim. Eu acho que tu também trabalha, assim, a gente tem que explicar um pouco da fisiologia. Sim. Então, essa questão de explicar o ciclo da dor, ela é bem importante, porque como é que é esse ciclo, né? A paciente passa por uma situação, por uma experiência de dor. Vamos dizer, a primeira relação sexual, não precisa ser necessariamente, né? E ela fica com esse registro que sexo dói, sexo é dolorido, né? E então, quando ela vai se preparar para uma próxima relação sexual, ela já vai ter um pensamento catastrófico de que ela vai passar
novamente por uma experiência ruim, uma Exatamente. experiência que causa dor. E aí, o que ela faz? Ela se torna hipervigilante para a pelve, para a região Sim. pélvica como um todo, e ela começa a ficar até mais sensível, ela começa a prestar atenção em todas as sensações. Quando ela vai para uma nova interação sexual, qualquer desconforto ali, ela já percebe como uma dor muito imensa. Sim. E aí vem uma série de questões emocionais que aparecem, que é o medo, né? É de novo a ansiedade, aí ela já começa a assumir um comportamento evitativo, Sim. ela começa a evitar o sexo, por quê? Porque como ela está passando por tudo isso, ela já tensiona a musculatura do assoalho Sim. pélvico, ela vai ter uma lubrificação ainda menor e Isso vai acontecer de inconsciente, novo. elas não conseguem ver. Isso Isso. inconsciente. Agora, tu imagina isso, esse ciclo acontecendo repetidas Sim, vezes, imagina. cotidianamente na vida de uma mulher, que toda vez que ela vai tentar uma relação sexual, ela já vai com medo, já vai com ansiedade e passa por isso de novo. Então, ela vai retraumatizando, Sim. né? Então, ela se convence de que sexo é dolorido mesmo, né? Sim. Então, é melhor eu não ter um contato sexual com meu parceiro ou com a minha parceira, mas a gente vê isso, está muito vinculado à questão da penetração. Então, a gente Sim. fala um pouco mais de casais heterossexuais nesses casos, né? Não que um casal homoafetivo não Sim. possa ter, mas a gente fala sobre isso. Então, ela fica passando por essa experiência de repetição que retraumatiza e cada vez ela vai evitando mais o contato sexual. E sem falar, né, Simone, dessas pacientes que eu comento já, que a gente discutiu muito, que tem um vaginismo severo, que foram vítimas de abuso sexual na infância e adolescência, acontece com elas um pouco diferente esse processo. Elas... vou dar um exemplo, uma paciente minha que foi abusada dos 7 aos 14 por um familiar. Aquilo ali, dentro dela, não era certo, porém, quando acabou esses abusos que ela conseguiu falar para a mãe o que estava acontecendo, ela tocou a vida, tá? Ela fez terapia, mas assim, ela não percebia o sintoma dela. Quando ela fez, eu acho que foram 21 anos, ela teve coragem de arrumar um namorado, foi quando ela descobriu que ela tinha dor. Porque ela não sabia, ela só tinha medo. Ai, meu Deus, porque tudo aquilo que você sabe é de uma pessoa que sofre violência sexual. Sim. Porém, ela descobriu a dor no dia que ela tentou ter relação sexual. Então, durante todos esses anos, o cérebro dela disparou esse comando inconscientemente para se defender daquilo. E ela passou o tempo inteiro... Ela nem chegava a pensar, por exemplo, que ela ia ter um namorado. Mas, automaticamente, ela se resguardou tanto que no dia que ela foi arrumar um namorado, ela descobriu que ela tinha uma dor imensa e que se a gente tentasse introduzir um cotonete no canal vaginal, não passaria. Nossa, bem sério, né? Então, a gente tem, além disso que você falou, a gente tem essas meninas, né? Esses casos de meninos também, né? De abuso, que eles nem pensam, ai, meu Deus, eu vou transar, vai doer. Antes, eles descobrem, né? Primeira vez que vem na cabeça deles, ai, arrumei um namorado e vou transar, é ali que eles descobrem. E aí, sim, se eles não procurarem uma terapia e um fisioterapeuta pélvico, se procurar, assim, avulso, por exemplo, primeiro eu vou lá na Rúbia, depois eu vou lá na Simone, não vai funcionar. Sim, não vai funcionar. Eu acho que são tratamentos que precisam ser casados, assim, precisam ser casados, em conjunto, né? Não tem outra alternativa para isso. Tem que ser em conjunto, porque a gente vai... Porque essas pacientes, elas desenvolvem realmente um sintoma físico. Pode ter sido causado pela mente, Sim. mas está ali. É verdade? Né? E tu sabe que os estudos mostram que a maioria dos casos de dor gênito-pélvica graves estão associados a situações de abuso físico e sexual na infância e adolescência e também né, de história de famílias mais restritivas de modo geral, assim, né? Muito restritivas, com uma educação que foi muito restritiva, coercitiva, né? Então essas mulheres crescem assim, vendo o sexo e a vivência da sexualidade de uma forma geral como algo errado. Pecaminoso, né? Então... É o que eu ouço todo dia. Trauma familiar, né? Mães, igreja,
por exemplo, determinadas Alguns religiões, grupos religiosos. né? Alguns grupos religiosos. Então, elas vão crescendo com isso, até o momento que elas vão ter um namorado e elas descobrem essa dor gênito-pélvica, que realmente é uma dor incapacitante fisicamente e emocionalmente. Exato. Por isso que existe a necessidade de tratar o físico e as emoções, né? E o mental dessas meninas. E aí, em se tratando de disfunções sexuais, porque a dor genitopélvica, penetração é uma delas, essas mulheres geralmente vão apresentar comorbidades nas disfunções sexuais, porque elas vão apresentar o transtorno do baixo interesse sexual ou da excitação e também do orgasmo, Sim. né? Porque muitas delas nem chegam a ter a interação sexual, a não ser que tenha através de um outro tipo de interação Sim. sexual, mas não através de penetração. Sim. Né? Então, a gente vê que essas mulheres, elas, além de trazerem a queixa da dor, elas trazem outras queixas, porque elas queriam dizer, eu queria poder curtir como as minhas amigas, eu queria poder aproveitar, eu queria poder gostar de sexo, eu queria poder ter a experiência do orgasmo. Sim. Então, a gente vê que essa queixa, ela é muito mais ampla do que a dor, né? Sim. Então, tem essa dor emocional de perceber que não está vivendo a sexualidade da forma como gostaria. Sim. Simone, e me conte uma coisa. Como que a dor gênito-pélvica, você que trabalha com casais, com terapia de casal, né? Como é que essa dor pode afetar os relacionamentos? Bom, a gente vê que a dor genitopélvica, ela causa um estresse conjugal, né? E pode causar tanto conflito quanto afastamento. Às vezes não tem conflito, mas tem um afastamento emocional e sexual. Sim. Também, né? E aí é interessante porque tem um estudo que mostra que a resposta do parceiro, em se tratando de casais heterossexuais, com mulheres, então, com a dor genitopélvica, se o parceiro é um cara que é colaborador e que propõe para a esposa, para a mulher dele, outras atividades sexuais, tudo bem, a gente não consegue penetração, mas a gente consegue outras coisas. Isso ajuda ela a lidar e, às vezes, até na redução da percepção da dor, né? E o relacionamento não fica tão abalado. Sim. Agora, se esse parceiro é um homem com atitudes muito hostis, que ele fica muito irritado quando eles partem para a interação sexual e ela refere dor, ou se ele é um homem muito solícito, tão solícito que quando ele percebe o menor sinal de dor da esposa, no início da interação sexual, se ele já se afasta, isso está ligado à maior percepção de dor por essas mulheres e também a quadros de depressão. Então, é um trabalho que a gente precisa muito da participação dos parceiros, né? Quando a mulher tem um parceiro, um marido, não necessariamente marido, pode ser um namorado, sim, mas claro. Um parceiro, que ele possa participar da terapia, né? E que a gente possa fazer um plano de atendimento, um protocolo de atendimento com a participação dele. Porque isso vai fazer toda a diferença também na forma como essa mulher vai lidar. Mas e agora, Simone? E como é que esses homens, né, encaram essa participação, visto que eu acho que você tem pacientes mais jovens, né, que têm uma cabeça mais moderna, e tem os pacientes, assim, que a gente sabe que são mulheres que eu acho que entraram na menopausa, que têm um marido, assim, eles têm... são de uma geração... eu não sei como é que é esse negócio de Z, Y, H, né? Mais conservadora, mais tradicional. E como que você consegue introduzir isso e abordar com essas pessoas mais velhas? Tu sabes que isso me surpreende? Claro, eu trago o recorte das pessoas que procuram a terapia. Sim. E não das pessoas do mundo lá fora que não estão buscando ajuda. Claro. Então, quando um casal... ou mesmo que seja só mulher, vem para a terapia para buscar ajuda e eu convido o marido para participar e explico a importância da participação dele. Se é um relacionamento legal, se é um casal que se ama, se ele entende que ele vai se beneficiar disso também, com certeza. Ele pode se sentir motivado a entrar na terapia com ela e a participar de todos os exercícios, né, de tudo que a gente propõe.
Às vezes, os homens mais jovens têm mais resistência do que os mais velhos, tá? É surpreendente isso. Mas não que todos os homens Sim. jovens sejam Eu já ouvi das resistentes. minhas pacientes. Mas então eu digo assim, às vezes o homem mais jovem, ele tem resistência de participar, às vezes fica até mais constrangido de um homem na casa Olha, de 60 anos. eu tenho uma fala que realmente é verdade, porque das minhas pacientes mais jovens, quando elas têm dor, né? Quando tem todo esse histórico que a gente acabou de falar, que aí eu converso, olha, vamos introduzir nesta vida sexual outras opções, né? Que tal usar um acessório? Hoje a gente tem brinquedinhos, a gente tem uma gama enorme, né? Dessa parte de... Como é que a gente chama, Cris? Vibrador? Não, né? A sex toy, mas acessórios eu acho que é bom. De sexy toys, tá? Que é mais chique. Posso repetir isso? Então, hoje a gente tem uma gama aí de sexy toys que dá pra gente estar introduzindo, né? E você sabe o que as minhas pacientes falam? Eu já tentei, mas ele fala que assim, nossa, então eu não estou te satisfazendo se você precisa disso. É o medo de ser substituído ou trocado. Exatamente, né? o medo de não estar sendo eficiente e suficiente, né? Para alguns pode ser um ataque à virilidade. né? Exatamente isso que eu percebo com essas pacientes mais jovens mesmo, tá? E então, assim, o que a gente vê? Além desses recursos, né? Porque eu vou fazer uma investigação bem grande e vou fazer propor exercícios, Sim. né? Entre o casal, só que uma coisa que é importante é que no início o sexo com penetração fica de fato proibido e eles precisam concordar com isso, porque eles vão fazer uma série de exercícios que não envolvem penetração na terapia sexual, justamente para essa mulher ir perdendo o medo e para eles se conectarem através de zonas erógenas do corpo, mas sem a penetração, que é aquilo que faz com que ela tenha medo e que ela tenha dor. Então, quando o homem se implica nesse tratamento, é muito mais fácil da gente ter um resultado até mais rápido, tá? Agora, junto com isso, tem um outro trabalho que eu faço também, que daí é só com as mulheres, mas eles sabem, os maridos, quando é caso de terapia de casal, que é da autoexploração do próprio corpo, tá? Porque são mulheres que, de modo geral, não tiveram a experiência de conhecerem o próprio corpo durante a adolescência, de explorar o corpo, de conhecer a sua genitália, as suas zonas de prazer, né? Então, eu faço um incentivo de uma exploração individual, né? O marido sabe, mas isso faz parte do treinamento porque ela precisa se conhecer, ela precisa se tocar, ela tem que saber o que dá prazer para ela tem que saber qual é o ponto aonde ela sente dor também, né? Claro, geralmente quando a gente toca, a gente não sente nem cosquinha, a gente não se machuca, a gente não sente dor quando a gente se toca, mas é importante essa mulher se conhecer. Mas e principalmente ela precisa se permitir, né? Eu já tive uma paciente que não queria ver a vulva. Eu mostrava com o espelhinho. Não, ela não queria ver. Isso. Então, assim, elas realmente elas têm um bloqueio, elas estão bloqueadas e a gente tem um pouco de dificuldade, né? Por isso que é importante. São sessões, né? Que não é que nem ir no médico uma vez por ano, 2 vezes por ano. São sessões porque elas têm que ganhar realmente a confiança do terapeuta, né, do psicólogo, da fisioterapeuta, para conseguir aos poucos a gente ir mostrando que isso é normal. Isso, né? E tem que entender as boas razões que ela tem para não querer ver e conhecer e Exatamente. olhar a imagem e se tocar, né? A gente tem que entender o que tem por trás disso, de aspectos emocionais. Sim, com certeza. Ruby, agora eu tenho uma pergunta para ti. Ah, bom. E como a fisioterapia pélvica pode ajudar nesse processo, com essas mulheres com dor genitopélvica? Olha, em primeiro lugar, aquilo que você falou no começo, que eu perguntei como que a psicologia pode, né, ajudar. Acolhimento. Acolhimento, validação da dor, ouvir. Essa audição Por isso que essa primeira consulta da fisioterapia pélvica, no caso de dor genitopélvica, a gente nem examina, tá? Porque 1 hora é pouco para você conseguir ouvir essa mulher, essa paciente, dar liberdade para ela, de poder contar e de poder referir e história e falar sobre o relacionamento. Então, já começa por aí
É sempre. Acho que para qualquer, né? Acho que até médico, o acolhimento e a escuta é o que a gente pode fazer de melhor para o paciente. Porque aí a gente consegue ter um diagnóstico, eu consigo ter um diagnóstico de dizer assim, olha, essa é paciente para Simone, porque eu estou vendo aqui lá atrás aconteceu isso, então isso tem uma justificativa, né? E aí sim, depois, daí a gente explica o tratamento, então, você está aqui, né? Porque aconteceu isso, você está com uma hiperatividade, conforme o caso, eu vou explicando o que elas têm. E já na primeira consulta, já pergunto se faz terapia, já direciono para uma terapia e explico que o teu caso, né? Você não está com uma fissura por causa da menopausa, né? Você tem um histórico ali de coisas que você me contou, que eu posso te ajudar muito, mas eu vou te ajudar nessa parte para melhorar a tua parte física, os teus sintomas físicos. Claro que também consigo melhorar, porque eu fiz sexualidade, então eu também consigo conversar e melhorar, mas essa abordagem que vocês fazem, a gente não sabe fazer, né? Eu falo, na verdade, mais com elas como uma amiga. Sim. Eu me transformo numa amiga, com experiências de pacientes antigos, com experiências próprias que eu tive. E aí, sim, na segunda consulta, a gente tenta fazer uma abordagem. Mas tem casos, assim, tão graves, por exemplo, de vaginismo mesmo, que vaginismo desencadeado por, agora eu falo, né, por violência sexual ou psicológica ou religiosa, né? Que quando a paciente deita na maca, ela tem que tirar a roupa, a hora que ela deita, eu já sei que eu não vou poder fazer um toque nela nesta sessão, porque elas têm um padrão já de abdução de quadril, que elas deitam e elas fazem assim, ó. A hora que eu vejo isso, eu já sei, é um vaginismo severo. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar 3 sessões só na parte externa, adutor de coxa. Se você tocar no adutor de coxa, essa musculatura que fica no meio da perna, né? Debaixo da virilha. Ela fica parecendo um cimento, da mesma forma que fica o canal vaginal. Então, a gente começa a trabalhar esse adutor. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vai... a gente põe uma musiquinha, a gente descontrai, a gente conversa, conta história... Assim, até o momento, e eu explico, ó, primeiro nem esquece que eu não vou, nem vamos mexer agora na tua região genital, porque primeiro nós temos que soltar essa tua pelve, vamos dançar um pouquinho, vamos rebolar, e aí eu explico e vou soltando aí esse quadril e vou melhorando essa musculatura adutora, até o momento, assim, normalmente às vezes 2, 3 sessões, tem gente que é mais, tem gente que é menos, que aí sim a gente consegue, então, né, fazer uma avaliação desse canal vaginal e a gente começa com tratamentos, assim, por exemplo, uma massagenzinha, a gente tem os dilatadores vaginais, que eles começam, que pena que eu não trouxe para mostrar, mas vai ter outra oportunidade. Assim, fininhos, menor que o meu dedo, porque o meu dedo é de italiana, é grosso, esse aqui, bem fininho. De silicone, um material, assim, hospitalar mesmo, que não vai causar nada, nem isso a gente consegue introduzir. Então, com o tempo, a gente vai fazendo liberação miofascial. A gente tem muitas técnicas hoje, laser, radiofrequência, eletroestimulação, liberação miofascial, essa massagem perineal, mas isso tudo de acordo com a liberdade que elas nos dão. Sim. Em momento algum, a gente pode invadir esse limite. Isso é muito E o importante. fisioterapeuta pélvico, ele tem que ter um feeling. Esse feeling, tá? Esse senso de saber. Não, hoje eu posso, porque ela vai deixar. Isso. Eu já tive pacientes, várias, que vieram e falaram, não, eu fiz 10 sessões, mas daí ela queria fazer isso, e eu não estava preparada. Então, assim, a gente tem que primeiro dizer, olha, você pode, dependendo de você, depende de você, em 3 meses melhorar, em 6 e até 1 ano. Vai depender da tua, como é que eu posso dizer, da tua abordagem e teu foco nesse trabalho, né? Então, esta é a fisioterapia pélvica, mas ela começa realmente com escuta,
eu, como não sou psicóloga, então eu falo pelos cotovelos com elas, né? Porque eu sei que psicólogas não podem falar muito, né? Mas eu me meto, eu falo, eu conto, dou risada. E eu tenho muito sucesso com essa dor genitopélvica, porque existe realmente essa experiência de 24, quase 25 anos, né? Que eu, no primeiro podcast, falei 23, mas, gente, eu tô parada no tempo. Eu fiz 50 anos, agora meu pai faz quase 25. O tempo tá passando. Então, eu tenho... nossa, eu tenho esse histórico todo e tenho a minha experiência de mulher na vida, que também já sofreu um monte de trauma e que consegue passar para elas, né? Então, a fisiopélvica realmente, ela tem uma abordagem muito parecida com a de vocês, porém, a gente atua nessa parte física, né? Sim. Mas sem vocês, a gente não consegue fazer nada. E eu acho importante destacar disso tudo que tu disse, que esse acolhimento inicial, essa escuta, sem tocar, né, sem forçar a barra, respeitando os limites de cada mulher, é isso que cria o vínculo terapêutico, Sim. né? Tanto para mim quanto para ti. Exatamente. E é isso que faz com que, com o tempo, ela estabeleça uma confiança na gente, no nosso trabalho, uma segurança, né, na gente como profissional. E aí ela vai deixando a gente adentrar mais. Exatamente, Né? por isso que quando elas vão, a gente tem que já prepará-las, né? Falar, isso aqui não é, por exemplo, um consultório de um médico que você vem e ele vai nesse momento, ele vai dizer, toma esse remédio e você tá boa, né? Então, assim, exige muito mais e ela tem que estar disposta. Mas, normalmente, todas que eu atendo, elas estão muito dispostas porque elas chegaram num limite onde essa dor emocional delas, essa invalidação, por que minha amiga transa, por que a outra não sente dor, eu quero. Então, assim, elas procuram, assim, a partir do momento que elas falam, não, eu quero melhorar. Isso. Então, acho que é importante a gente destacar que é um processo que leva um tempo, não é rápido, mas que os casos têm sido de sucessos, né, Rúbia? Sim. Os casos têm sido de sucesso. Com certeza. E, assim, para finalizar e não finalizar, tá? Eu queria que que mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres que estão passando por isso? Eu acho que dizer para elas que procurar ajuda é um ato de coragem, Sim. né? E é muito importante que elas procurem ajuda, porque por mais difícil que seja, por mais que elas possam ter algum tipo de constrangimento, né, para fazer esse primeiro passo, a gente sabe que elas vão se beneficiar muito disso, né? Tanto da fisioterapia pélvica quanto da terapia sexual, seja por questão de dor ou por outras questões também, né, outras percepções de disfunções. Sim. Então, eu acho que elas possam se encorajar, né, e procurar ajuda e serão muito bem-vindas. Eu digo o mesmo para elas. E antes de finalizar de verdade, doutora Simone Bowles, eu gostaria também de convidá-la para um próximo episódio, onde eu estarei com um sexólogo e nós vamos falar sobre a transexualidade. Olha! Como que a gente consegue abordar, né? A fisioterapia pélvica hoje já aborda de uma forma fantástica essas comorbidades, né? Dessas pessoas que são trans. Mas vou estar com um sexólogo, um ginecologista, parceiro meu. Mas, assim, você seria, assim, uma peça fundamental, né? Se você puder, claro. Se não puder... Não tem problema. Será um prazer. É um tema bem desafiador, porque ele é relativamente novo na psicologia, nos congressos, nas publicações científicas, né? Mas é um tema também que é muito importante da gente falar sobre. Com E certeza. ajudar também as pessoas que tenham qualquer disfunção nessa área ou dificuldade. E daí também mais um convite para mais um episódio. Né? A queridinha do podcast. Para você participar, porque eu sei, a gente convive há muito tempo e a gente tem essa empatia de falar sobre tudo. Você tem essa cara de séria, de doutora, que fez doutorado no Canadá, mas assim, ela é uma delícia de conversar em tudo.
E aí eu gostaria de a gente... e seria um evento mais descontraído, né? Um podcast mais descontraído, com a nossa consultora sexual, a Cris Zago, que ela é expert em sexy toy, em sexualidade, ela também fez sexualidade. Inclusive, ela me auxilia há anos na clínica, tá? Em relação à indicação, né? Porque não é o assunto, mas é rapidinho. Por exemplo, não é qualquer paciente que pode usar qualquer tipo de terapia por vibração, por vibrador. Então, assim, seria o máximo daí a gente introduzir nesse podcast essa parte de a Cris, você e eu. Adorei. Pra gente falar sobre brinquedinhos. Adoro. Eu sei, por isso que eu tô convidando. Entrar em contato com os brinquedinhos, conhecer. Tem uns que a gente olha e nem entende muito bem como é que usa. Então, a Cris vai estar aqui para nos ajudar. Vai dar uma aulinha para nós. Vai ser ótimo. Amiga, muito obrigada. Te vejo quinta-feira às 9h. Nos vemos com certeza. No mesmo lugar de Há sempre. anos já, né? Uns 3 anos, pelo menos, quinta-feira às 9h. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Se esse episódio fez sentido, né, para você ou para alguém especial, compartilhem e fiquem de olho nos nossos próximos episódios, porque a saúde pélvica em foco é para todo mundo, homens, mulheres e inclusive crianças.